Olá, sejam muito bem-vindos ao Skin Lab, mais um episódio do nosso podcast para falar de dermatologia, de ciência, de beleza real. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, apresentadora, e sempre com a minha parceira, a doutora Dani Curi, médica dermatologista. Hoje estamos recebendo uma convidada super especial, né, doutora? Muito especial. Estamos com a Guta Virtuoso, ela que é empresária, influenciadora, entusiasta da beleza real, da beleza natural, do autocuidado. É um prazer te receber aqui, Guta. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Fabi, Dani. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. A gente pensou em convidar você para esse episódio porque a gente quer falar de beleza de dentro para fora. A gente entende que muitos dos nossos hábitos, como se alimentar bem, fazer exercícios, dormir bem, beber muita água e, claro, a rotina de autocuidado, faz com que a gente se torne mais bonita ou com a capacidade ou a chance de ficar mais bonita, né? E você tem uma vida super estruturada, um lifestyle que tem bastante a ver com essa temática, né? E a doutora que já cuida de você há mais tempo, te conhece há mais tempo, pode falar melhor, né, doutora? Sim, a Guta, ela é um exemplo, assim, as pacientes chegam lá assim, ai, você atende a Guta também, né? Nossa, eu Faz acompanho o que ela. você faz na Guta em mim. Acho que o É pessoal pede meio que isso. isso, é meio que isso. E é isso, né? O que eu vejo na Guta que também me inspira, assim como Uhum, inspira minhas pacientes, assim, é, ela realmente se cuida, uhum. assim, ela verdadeiramente mostra as dificuldades que ela também tem no dia a dia, mas ela também mostra a constância, ela mostra a força de Sim. vontade, ela mostra, né, que o que ela é de verdade e que, gente, não é fácil para ninguém e a coisa não vem de graça, é uma construção. Construção, você. Então, ela é um exemplo para mim disso, né? De tanto na parte é, do corpo, da atividade física, quanto sim a preocupação com o ser, né? Que O ela tem, selfie. o Uhum. ser e com o outro, e os cuidados com ela realmente inspiram, me inspiram e inspiram também muita gente. Então, por isso que a gente fala, opa, cuidado é com a O que Guta que também. você faz que tem essa diferença que você percebe fora, mas que você começa a trabalhar dentro? Vamos falar um pouquinho disso. Bom, obrigada. Eu acho que são vários pratinhos, né? Que a gente, às vezes a gente se cobra, ou que eventualmente a vida te cobra, Uhum. de você equilibrar. Então, eu acho que eu fui obrigada, pelo caminho da vida mesmo, me cobrar a equilibrar esses pratos. Eu acho que é importante também a gente falar, porque, né, é necessário que venha a partir de um recorte de privilégio, né? Também Uhum. poder equilibrar esses pratos e poder também ter esse privilégio de me cuidar e Claro. conseguir equilibrar esses pratinhos. É, eu sou uma pessoa, eu acho que tudo vem, o fio condutor disso tudo é que eu sou uma pessoa muito sensível. Então, um dos pilares desse cuidado é olhar muito para minha espiritualidade, que para mim é muito forte, muito latente, Uhum. e não tem como eu soltar. A partir disso, eu tento ter uma rotina muito regrada, porque eu sou muito sensível. Então, esse fio faz com que eu me force a treinar, porque eu sei que se eu não treinar, vai me desequilibrar emocionalmente, vai me desequilibrar a rotina, e essa rotina me traz constância e estabilidade. Disciplina Sim, é algo que realmente nos coloca em patamares muito diferentes do que se a gente não tivesse disciplina. E sim, isso acho que entra muito no que você está falando sobre o autocuidado, os exercícios, a espiritualidade, que é um ponto fundamental, na minha sim, visão também. sim, A questão da alimentação, do sono. Eu fico me questionando, claro, existe um privilégio, como você cita, mas também existe uma genética, existe um biotipo. Isso também muda muito de pessoa para pessoa, né, doutora? Autocuidado, uma pessoa que se cuida tanto quanto ela, mas tem uma outra genética, muda também o resultado, né?
Então, cientificamente falando, né, a genética é responsável por mais ou menos algo em torno de 30%, né, Uhum. do que a gente é, mas sim, nós podemos ir mudando e nós somos influenciados pelo que a gente vive, né? Claro. Então, é óbvio Uhum. que se ela não se cuidasse todos os dias, não fizesse a atividade física, não se centrasse nos cuidados espirituais dela, nos cuidados de pele dela, Uhum. com certeza o resultado seria outro, porque no final das contas é aquela coisa, a gente é aquilo que a gente faz todos os dias, né? Uhum. A nossa rotina, as nossas escolhas. Então, sim, existe a parte da genética, mas que eu acho isso muito legal, porque Claro. dá esperança para todos. Uhum. Existe sim o modo como a gente vive. Sim, 70% de impacto, né? sim, com certeza. Se você Sobre a treina nossa todos os dias e genética. come bem, a chance da sua pele, da sua flexibilidade, da sua musculatura evoluir de uma forma positiva é muito grande, né? Sim. Você sempre se cuidou? Você sempre gostou ou precisou, entendeu que precisava fazer exercícios? Queria entender um pouco mais dessa sua rotina mesmo. Eu fui criada fazendo esportes, mas não era nada assim focado, Uhum, né? Em casa, eu, meus irmãos, minha mãe falava: você vai ter que escolher uma coisa aí pra fazer. Se uhum, vai ser tênis, se vai ser natação, balé, judô, taekwondo, faça. uhum, Escolha e faça. E aí eu fiz, e eu acho que isso em algum lugar criou uma memória muscular uhum, para além da genética. claro. Uhum. Só que eu virei constante mesmo, um pouco antes da pandemia, que eu tive uma crise, tive uma depressão, e aí naquela época eu estava morando em Salvador, e eu comecei a lutar boxe lá. E aí logo depois não, instantaneamente veio a pandemia, e eu fiquei bem assídua. E de lá pra cá, tem 6 anos, acho que fez 6 anos agora, essa Sim. semana de Uhum. pandemia. Então, há 6 anos eu criei de fato uma rotina onde eu treino todos os dias. Você sentiu diferença, esteticamente falando, não só no corpo? Você sentiu diferença com essa mudança de hábito? Não é outro corpo, de Uhum, corpo mesmo falando, é outro corpo. uhum. Outro tônus, outra pele, outro Energia. de energia emocional, Uhum, outra vida também. uhum, Óbvio que é uhum, um caminho, né? Um tijolo que você vai construindo ali uhum. e eventualmente, inclusive quando eu largo um pouco, não é nem largar, o que eu sinto é quando eu não tô presente, o fato de você malhar, você tem que estar ali. Sim. Entendeu? Porque Uhum. numa dessas você se Se contunde, você se machuca, machuca, claro. né? Eu hoje treinando há 6 anos, né? Nem tanto tempo, mas treinando durante esse tempo, na rotina que eu treino, eu já pego bastante peso. Então, numa dessas, você se machuca. E o estar presente, né? A gente faz Uhum. tudo tão no automático Verdade. que a gente já nem sabe onde eu botei a chave do carro, o celular, eu desliguei, não desliguei. Uhum. Teve outro dia que eu liguei para marcar uma consulta, eu falei, que horas e que dia eu marquei? Porque eu acabei de marcar, eu não sei. Uhum. Esqueci. Uhum. E aí, eu acho que é essa sensação de estar presente, né, corpo, mente, ativa, que te dá essa, além, né, da da alegria que dá depois, qual que eu esqueci agora? A Endorfina. A endorfina, endorfina. além da Aham. endorfina, é de Aham. você estar lá realmente presente, Aham. fazendo-se. Um dos hábitos, né, além dos treinos, é obviamente se alimentar bem. E aí, se alimentar bem também tem uma questão cultural, tem uma questão regional. Cada um vai ter ali a sua gama de alimentos favorita e tal. Mas hoje a gente também vê uma tendência muito grande de pessoas mais jovens que se alimentam com muito industrializado, refrigerantes e tal, com uma pele que já não tá tão bonita, comparado com uma pessoa às vezes mais velha, 30, 40 anos, que se cuida mais, né? A questão da alimentação e da ingestão de água, por exemplo, doutora, muda muito a textura da nossa pele. Isso é real, né? É real e é comprovado cientificamente. Voltando àquilo que você estava falando do treino, já tem estudos mostrando que o cérebro, ele manda muito mais estímulos e responde muito melhor quando a gente treina, sentindo e percebendo, estando
ali focado no que a gente está fazendo. E essa parte de alimentação também já inúmeros estudos já demonstram que, claro, alimentos industrializados, os inflamatórios, os processados, os carboidratos, os açúcares, é, quebram muito colágeno, envelhecem a pele, sem falar em aumento da propensão, inclusive, para câncer. Outra coisa também cientificamente comprovada em relação à atividade física é a importância da musculatura, né, inclusive, principalmente do quadríceps, que é da coxa, inclusive em prevenção de doenças mentais, né? Perfeito. Tem essa comprovação. E bem recentemente está saindo agora um estudo que mostra que essa assiduidade na atividade física, algo em torno realmente de 6 vezes por semana, está trazendo muito mais resultados em pacientes com câncer Uhum. do que, às vezes, até uma quimioterapia. Veja, não é que você vai deixar de Substituir fazer, uma coisa pela outra. mas Uhum. os estudos estão mostrando que O benefício. o benefício é muito grande. Uhum. Então, realmente, alimentação, atividade física, dentro dos alimentos também, as proteínas, né? Uhum. Porque colágeno, por exemplo, é proteína, né? Tudo é proteína. Então, na cicatrização, em tudo, né? Na musculatura. Uhum. Então, é fundamental realmente esse conjunto e não dá para pensar mais em fazer uma vezinha, duas. É claro que é melhor do que nada, Claro. Uhum. mas já está comprovado que aumentar essa frequência é importante. Sim. E em relação à alimentação, você também é bem disciplinada? Você Eu sou. presta atenção nisso? Não, eu presto super. Eu moro sozinha. E aí eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, mas ela também não cozinha, então basicamente eu vivo à base de marmitas Aham, ótimo. e já deixo ali tudo pronto. Uhum. Só que eu acho também que tem, né, a gente em algum lugar demonizou algumas comidas, que nem outro dia eu mandei uma foto, era fim de semana, mandei uma foto comendo um pão francês, um misto quente, maravilhoso, minha amiga. Meu Deus, quem ainda come pão com glúten? Aí eu falei, Nossa, eu também. porque quanto menos eu parar de comer, Aham. mais problema vou ter, porque aí eu vou ter, não vou poder mais comer glúten, aí você para de comer lactose, não tem mais, porque quanto menos você come, menos seu estômago, seu intestino começam a digerir, né? Uhum. Aí eu falei, gente, eu não vou parar de comer nunca, porque assim, eu malho justamente para poder comer meu pãozinho. Claro. Agora eu não posso nem comer o pãozinho, e pão deixa o meu francês é algo que pãozinho. tá dentro da dieta da maioria das pessoas, Equilíbrio, inclusive. né? Calma também, né? Não é assim. Aham. Ai, não, só vou comer se for fermentação natural. Não, manda pra cá o pão francês e bora. Essa neurose também, eu acho que não é muito saudável, né? Sim. A gente tem que ter o equilíbrio nessa área também, porque senão também fica muito chato, né? Muito, muito. E se cobrando demais, né? Eu acho que, assim, em algum lugar a internet acelerou demais a gente se comparar, e isso eu tô falando dentro do padrão, né? Porque eu sou uma menina completamente padrão, e você olha e se compara todo o tempo todo. E dependendo do recorte, por exemplo, tem a moça que trabalha na minha casa há 27 anos, que nem tem Instagram pra ela. Eu sou um fiapo de manga, sabe? Assim, ela olha pra mim e fala, você não tá comendo nada? Você não come nada? Porque você... Então, óbvio, tem um recorte, mas a internet, ela globalizou, né, esse padrão. Então, e comparação. Então, a gente fica vendo os cafés, os brunches que todo mundo toma, os avocados, o ovo, e você fala, isso daqui é o saudável, é isso que eu tenho que comer, é isso que eu tenho que beber, é o matcha verde que eu tenho para eu me sentir pertencente da pessoa saudável, clean girl, tal. E aí, você vê que não, que tá ali o arroz, feijão, né, o pão francês. Sim, os bons legumes, a variedade de legumes que a gente tem nesse país, as frutas, claro, né? E que tem que comer, que a gente tem que respeitar, e que também a história, né, toda a nossa cultura, mas que também a gente não tem que demonizar os alimentos, porque, né, porque senão
vira esse recorte instagramável. E a vida não Uhum. é só o instagramável, né? É a vida com certeza. real Na ali. verdade, a vida não é o Perfeito. instagramável, Exato, né? A vida é a justamente. vida real, né? É. O que você sente que quando você se olha no espelho, assim, especialmente na estética facial, e a gente cuida muito, a doutora sempre acompanhando, o que você olha e fala, nossa, isso eu gostei muito de fazer, ou isso me deu muito resultado? Você tem essa preocupação, assim, de fazer os protocolos? Como é que funciona isso? Quantos anos eu já me consulto com você? Acho que uns 7, 6, É. 7. Faz um tempo. Mas a gente faz todo ano um calendário Uhum. anual, né? E o que eu não abro mão é o Ultraformer. Amo. Amo, Aham. assim, amo. Perfeito, sem defeitos. Sem defeitos. E também, né, eu ouvi vocês falando sobre todo esse ritual de muitos cremes, tem que passar vários cremes, vários ácidos, retinol e tal. Eu tenho muita rosácea Uhum. e eu não posso inventar moda. Perfeito. Pra mim é assim, se eu mudar de creme, esquece. Uhum. Pra mim são ou sabão para peles sensíveis, Uhum. ou hidratante para peles sensíveis. Se eu começar a inventar, se eu mudar, já era, trocou, vai dar rosácea, vou me pipocar inteira. Uhum. Então é doido, porque eu tenho que ser muito fiel ao meu skincare. Que nem eu tava falando, esse ano eu faço 40 anos e eu prezo muito pela hidratação. Eu também. Ai, Eu- maravilhoso. Maravilhoso. Dormir entendeu? toda emplastrada, Toda, cheia de toda. creme. Eu amo também. Tudo, eu amo. Acorda uma princesa no dia Não, é seguinte. cicaplast no olho, cicaplast na boca, umectação no cabelo e... Sim. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, Sim. mas fazendo com rotina também, né? Sim. Essa coisa da rotina do skincare, que hoje tá bem popularizada, né? Pra quem sempre se cuidou, isso é meio comum. Mas hoje a gente vê tanto nas mídias, a gente é muito pautado pelo que a gente vê no Instagram, no TikTok e tudo mais. Mas assim, a frequência, o dia a dia, você falou dos treinos, doutora, mas o skincare, ele também precisa ser feito todos os dias, né? Então, acho que duas palavras cabem muito dentro disso que a gente está falando, né? Uma é equilíbrio, tanto nos cuidados com a pele, quanto nos procedimentos, nos treinos, na alimentação, e outra coisa é constância. Uhum. Não adianta a gente também se empolgar, vou começar amanhã a dieta, treino 7 vezes por semana, skincare de 10 passos. Gente, a nossa vida é não dá. puxada, Uhum. né? Claro. Uhum. Então, é isso. Se você conseguir ter constância fazendo pelo menos um básico, Uhum. vai dar resultado, Uhum. né? Então, realmente, equilíbrio e constância no skincare, numa boa alimentação e na atividade física, claro, e sono E água. e muita água água. Uhum. também nos permitem, quando a gente quer, também poder enfiar o pé na jaca. Carnaval, vai comer, vai Uhum. beber, não vai dormir, faz parte, né? Isso é Uhum. viver. E isso, né? É isso que é a nossa... Esse equilíbrio dos pratinhos aí. Eu acho que tudo isso que a gente está falando são pontos palpáveis. Então, assim, o exercício físico, a alimentação, beber água, fazer o skincare, né? Usar os produtos indicados para nossa pele. Mas existe muito da beleza de dentro para fora, que é a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se gosta, a forma como a gente aceita o nosso envelhecimento, o nosso amadurecimento. Eu acho que esse trabalho, ele é muito mais psíquico, interno, do que afetado, talvez, por todas esses steps, esses passos palpáveis, seguráveis, digamos assim. Eu queria ouvir de vocês, porque a doutora também tem uma vida super saudável, também tem uma vida de treinos, de exercícios, se cuida, e a Guta, que é a nossa convidada, entender um pouco como vocês encaram essa realidade. A gente brincou no episódio anterior que a opção de envelhecer ela é uma opção ótima, porque se a gente não envelhece, a gente só tem um caminho, e não é Exato. dos melhores. Então, Exato. envelhecer é uma ótima opção, né?
Então, eu queria ouvir de vocês, posso começar com a Guta, entender um pouco como você enxerga esse momento. Você falou que você vai fazer 40 anos, você tá lindíssima, tá jovem, né? Tem energia, mas como você encara isso também? Sim, A beleza da gente vai mudando, né? sim. Eu comentei aqui que durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tive um quadro depressivo, né? E aí, às vezes, no Instagram, as pessoas me elogiam ou falam, nossa, eu queria ter o seu corpo, eu queria ter o seu braço, eu queria ser, né? E é muito louco, porque eu me olho no espelho e eu não me sinto essa pessoa. Então, eu faço análise, claro, Claro. e, e justamente o meu ponto central da análise é trabalhar o meu auto-amor. Então, é me ver, me reconhecer, saber minhas fraquezas, minha vulnerabilidade. E eu, durante muito tempo, eu sempre achei que a minha vulnerabilidade era o meu ponto fraco. E eu sempre vi, durante muito tempo, desse lugar, assim. E eu tô descobrindo que a minha vulnerabilidade é a minha maior fortaleza. Ela que me faz, ela que me motiva, ela que faz ser essa pessoa sensível, ela que faz eu abrir o olhar para as coisas da vida. Então, eu acho que é essa sensibilidade e essa vulnerabilidade que me transformam, e fazem eu olhar para dentro, porque se não fosse ela, provavelmente eu nem análise faria. Né? Se eu não tivesse tido esse quadro de depressão, eu nem estaria olhando para isso e olhando muito mais para os fatores externos, que é o malhar, o ter, o pertencer, o mostrar, o postar. Então, eu acho que é a partir desse lugar que me faz me conectar e me sentir presente, sentir a necessidade de estar presente, né? Sentir a necessidade de respirar, de estar aqui, enfim, de buscar o que eu busco fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Uhum. Acho que é isso. E você, doutora? Eu acredito justamente que é aí que tá, é aí que a gente encontra a beleza realmente da vida, porque é muito mais, claro, gente, não é fácil, mas assim, é muito mais fácil, muitas vezes, a gente só colocar uma rotina daquilo que a gente deseja. Claro, muitas vezes não é fácil a gente cumprir essa rotina, mas é você acordar, pá, sem pensar, levanta, vai treinar, toma café, pega o trânsito, vai para o trabalho, tá, 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 tá. Agora, o difícil realmente é a gente parar, se olhar, né? Se conhecer, encarar quem é a gente por dentro, com a gente mesmo, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente precisa, a vida acaba trazendo alguns problemas, entre aspas, para dar uma freada nesse, nessa Acelerado de acelerada, pensamentos. nesse círculo que a gente entra da nossa rotina para, peraí, né? No teu caso foi uma depressão, no meu caso eu já passei por uma separação. Então, Sim. assim, tem gente que passa por doença, tem gente que passa por Lutos. perda, né, Uhum. lutos. Então, eu acho que a beleza é a gente conseguir perceber e viver esse interior também todos os dias, saindo, conseguindo manter essa centralidade, esse olhar para dentro também no meio do turbilhão que a gente vive no dia a dia, né? Afinal, São Paulo é uma cidade que Sim. realmente suga, que Uhum. tem eu falo, tem outra rotação aqui. Eu vim de outro estado, então eu consigo sentir. Então, é muito bonito e fundamental, né? A Sim. gente saber e admirar e olhar para você fazendo tudo que você faz e refletindo aquilo que quando eu estou com você lá no consultório eu sinto. Que pessoa querida, que doce, que trata bem todo mundo, que se a gente atrasa, tá tudo bem, se a gente adianta, tá melhor ainda. Então, né? Isso Sempre de bem com a acaba. vida, com um E, A olhar gente positivo, né? e mesmo nos momentos difíceis lá que a gente conversa, é sempre com um olhar de
de empatia, um olhar generoso. Uhum. Então, é muito bonito, né? Que a gente vê que é uma mulher tão ativa, tão bonita, tão, né? Uhum. A vista tem esse exemplo, esse comportamento de se Generoso, olhar. empático, auto-amoroso, né? É que eu acho Sim. que, sem querer romantizar as dores, né? Porque, enfim, porque dói. Uhum. Eu acho que são nesses momentos que parece que há uma copla, sabe? Porque a gente tem que se olhar e se olhar dói demais, né? Parar e olhar, as percepções ficam muito afloradas. Só que é o momento onde você tá presente, você começa a ver sentido, né? Em você e também exercer um pouco de generosidade, né? Porque a gente vive, você falou da vibração de São Paulo, eu me divido entre Santos e São Paulo. Quando eu piso em Santos, eu abaixo o vidro, é outra energia. E eu tô falando de 40, 50 minutos daqui. Uhum. Porque é uma atmosfera diferente. Eu Sim. saía daqui, aí eu malhava às 7 da manhã, das 7 às 8. Ia pra casa, tomava banho voando. Pra chegar segunda-feira, eu queria chegar lá cedo. Entre sair daqui de São Paulo e chegar em Santos, pegar aquele trânsito, eu já tinha xingado, sei lá, umas 20 pessoas. Segunda-feira, 10 da manhã. Uhum. Eu já tinha mandado todo mundo pra todo lugar possível até chegar lá. Aí eu falava, gente, o que que eu tô fazendo comigo? Uhum. 11, primeiro dia da semana, são 11 da manhã, eu já, assim, já mandei, assim, já causei, já tô aqui Já surtada me poluí, e a semana né? nem começou. Aí eu vi que se eu malhasse 1 hora mais tarde e eu demorasse um pouco mais na minha casa e tomasse café da manhã, eu não ia pegar aquele trânsito. Eu ia chegar praticamente No no mesmo mesmo horário. horário, ia o quê? Demorar meia hora a mais, e eu ia chegar lá plena. Uhum. Falei, gente, Eu acho que nós, mulheres, e aí quem nos escuta, se é mulher, entende do que a gente está falando, a nossa exigência atual é muito grande, porque a gente trabalha muito, paga muita conta, cuida de muitas estruturas ao nosso redor, e ainda precisa estar em conexão com quem a gente é, porque a força da mulher, ela é uma força muito diferente da força do homem. Muito. É como se fosse um skill novo, né? sim, Então, a gente às vezes esquece que a gente tem que realmente estar dentro da gente, estar com a gente. Eu fiquei ouvindo vocês falarem, e aí eu comecei a lembrar de alguns episódios difíceis da minha história. E é engraçado porque nos momentos mais difíceis da minha história, em que eu estava vivendo aquelas histórias, eu me lembro das pessoas elogiando a minha beleza, enquanto eu estava enfrentando grandes batalhas internas na minha vida. Porque é a hora que a gente entra, que a gente está, que a gente conta com a gente mesma, uhum, onde a gente recupera a nossa energia e respira para poder executar, para poder transpor, para poder lidar. Então, isso é muito sutil. Isso não é sobre passar um batom ou fazer um procedimento. Isso é algo que fortalece a gente muito de dentro para fora. sim, E é engraçado porque a gente não sabe da onde vem. É diferente, talvez, de receber elogio todo dia, porque a gente está exposta, você está lá. A doutora tá sempre linda, maravilhosa no consultório e é diferente, sabe? Quando você sente que você tem que contar com você mesma, essa tua força. Então, por isso que eu falo, a mulher, ela tem muitas exigências. E sim, a gente não pode se misturar só no ambiente. A gente precisa ter o momento em que a gente realmente abre mão de algumas coisas para poder fortalecer quem a gente é. E eu acho que isso tem muito de beleza interior. E eu acho que é essa força que também nos ajuda, e aí para as vaidosas, eu posso me incluir nisso, a ultrapassar a ideia do envelhecer bem, né? sim, Pessoas que se gostam, que têm boa autoestima, que se cuidam, que estão adaptadas a uma estética, ou que trabalham com imagem, têm uma tendência a talvez sofrer um pouco mais no processo do envelhecimento. E sim. aí, graças a Deus, temos a doutora Dani para nos ajudar nesse processo, nesse momento. Mas sabe que eu noto lá no consultório, né, que chegam lá muitas mulheres lindas, queridas, né, bonitas, e eu falo, nossa, que linda, eu brinco assim, o que que eu vou fazer em você?
Ah, mas agora que eu fiz 60, a coisa caiu e apareceu celulite. Aí, de verdade, gente, às vezes eu chamo elas na frente do espelho, porque eu examino na primeira consulta de calcinha e sutiã, Uhum. para ver pintas e tudo. E eu falo Manchas. assim: se olha como se você estivesse olhando a sua amiga, uma amigona do coração. O que que você falaria para ela? Gente, são mulheres lindas, mas sim, A não pressão é tem muito como não grande. ter uma celulite ou uma flacidez. Mas de verdade, são mulheres lindas. Uhum. Ai, mas agora apareceu uma barriguinha. Então, entra nisso, né? Como é importante a gente não só fortalecer a nosso músculo, não só estimular nosso colágeno, mas a gente tá atenta ao Sim. nosso fortalecimento como pessoa, porque no final do dia a gente É É. a gente com a gente. É a é a gente gente com com a a gente, é gente. o que conta, e a gente estar preparado também para aceitar com aquilo que você falou, com o alto amor, É. com se Uhum. olhar no espelho como uma amiga, é tão legal. Uhum. Porque sim, a gente fica mais bonita quando faz Uhum. isso, né? Uhum. Não, e a gente Então, sabe aceitar, né? Ter um pouco menos de autocrítica, porque é sempre um olhar a partir da crítica. É, do uhum, que falta. É, do que falta. Tá Nunca é um olhar a faltando. partir do, pô, que legal, né? Eu tô bem, eu tô trabalhando, tô conquistando, tô caiu, mas, uhum, sabe? É isso, eu acho que o olhar no espelho tá sempre por esse outro ângulo, sabe? Uhum. Do aqui caiu, aqui não tá bom, aqui tá não sei o quê, aqui tá nanã. Então é complicado, assim. E quando você tava falando sobre esse poder feminino, eu acho que realmente a gente tem um poder de transmutar, sabe? E cada um tem um sentimento que te dá um empurrão. É, hã? Uhum. E a gente tem Eu vou trazer isso porque eu acho que é um olhar até. Quando, nessa época que eu fiquei super mal, eu senti duas coisas que a gente também costuma não olhar bem, que era a raiva e o medo. Eu senti que o medo, ele me paralisou de uma forma, ele não me motivava. O medo, ele me paralisou, me trancou no quarto e tal. A partir do momento que eu mudei desse medo para raiva, Uhum. eu peguei essa raiva. E foi pra rua. Mas eu malhava e Exatamente. eu dava soco naquele box, mas eu tirava tudo de mim. Então eu acho que eventualmente tem sentimentos que a gente fala, nossa, é um sentimento ruim. A gente qualifica, né, o sentimento, sendo que sentimento é uhum. sentimento. É um sentimento bom ou um sentimento ruim? E fala, putz, raiva é ruim. Só que, ou, enfim, coisas que a gente sente. Se você transmutar esse sentimento a favor de você, né, e souber canalizar isso, ele se torna bom. Uhum. Então, ele foi uma engrenagem, uma roda para eu começar e dali foi. Uhum. Né? Eu trouxe isso porque a gente tem uma mania, né, Maravilhoso. Sim. Sim. Bom, e puxando um gancho para essa questão da falta, que eu acho que a gente se mapeia muito pelo que está faltando, né? A gente deixa tantas coisas boas de lado para olhar aquele detalhezinho do que não tá perfeito e tudo mais, né? E aí eu acho que esse é um grande risco que a gente corre quando a gente fala de estética, de beleza, nós mulheres muito implicadas com a questão da imagem e de não envelhecer. O quanto você se preocupa em cuidar sem exagerar, sem cair naquela armadilha mesmo do rosto muito modificado. A gente tá vendo que você é linda, tem um aspecto super natural, viço. Como que você trabalha isso quando se trata de estética? Dá vontade de dar uma exageradinha ou não? Não, na verdade, eu tenho o privilégio de confiar muito na Dani. Então, eu falo, Dani, ela já sabe, né? Uhum. Vamos aqui só manter a situação e melhorar. Eu acho que eu nunca fiz grandes intervenções. Para falar Intervenções. que eu não fiz, eu fiz uma blefaro, porque minha mãe já fez 3 vezes, minha avó fez. Minha avó tem 94 anos, ela fez com 92 Super agora. vaidosa. Porque realmente é de família, tipo, eu tinha aquela pelinha Anatomicamente falando. anatômica, Uhum. geneticamente É. falando, ela estava ali, estava existindo. E aí eu falei, tá, isso tá começando a me incomodar. É o momento, de fato, eu fui no cirurgião, ele falou,
e bora. Foi a maior intervenção que eu acho que eu já Que fiz. é aquela Sim. retirada da pelezinha aqui da pálpebra, que fica Isso. deixando o olho mais fechadinho, é isso? Isso. Tá. No meu caso, eu tinha a pele e eu tinha a gordura. E isso abriu bastante. O resto eu acho que é a manutenção. Claro que você fazendo uma boa manutenção, o próprio Ultraformer, ele vai desenhando o seu rosto, vai desenhando o maxilar, queimando a gordura, sustentando. Então, isso vai transformando, mas não acho que seja acho Sim. Um exagero. que seja uma Claro. grande Uhum, intervenção, uhum, assim, uhum. né? Eu acho que é mais manter. Uhum. Eu trato muito eu amo máquina, então eu adoro. A gente faz aí um bom calendário com máquina. Então, eu agora acabei de fazer o ProDip Como semana é o Prodip? passada. Qual é o Prodip? Vamos explicar para quem. E eu queria O- entender um pouco também, porque esse eu nunca É. fiz. Porque a gente tem falado, né, do ultrassom microfocado, que, né, lá no consultório a gente tem o Ultraform, então, pega as camadas mais profundas, o von Neumann, que pega lá o colágeno, dá profundidade também, mas existem os famosos lasers, né? Uhum. E aí o laser, antigamente, era só aquele laser que destruía a pele, né? Não sei se vocês lembram Lesava mesmo. do laser. Hoje o laser de CO2 é muito usado, mas Sim. antes era aquele laser assim de CO2 que Rasgava a arrebentava pele. É tipo um a retinol. pele, assim, tipo um fenol, Um fenol, fenol. fenol, é. arrebentava a pele. Então, que a gente chama de laser ablativo porque ele faz danos. Uhum. Claro que hoje a gente já entendeu que dá para fazer com resultados excelentes um laser de CO2 Uhum. mais suave, né? Sem tantos efeitos, Agressividade sem mesmo. tanto, exatamente, downtime que a gente chama. E existem os lasers não ablativos, que são feixes de luz que atravessam a pele e que não machucam tanto a pele por fora, Uhum. mas sim estimulam esse colágeno de superfície, por passarem pela epiderme, pela pele ali, melhoram a textura, poros, aumentam a densidade da pele, Uhum. então conferem firmeza de uma maneira mais progressiva, Uhum. né? Então, normalmente, quando você tem, por exemplo, um ultrassom que mexe lá na profundidade, a ação dele dura uma sessão, dura alguns meses. O laser, ele é mais na superfície, também confere, né, um estímulo, melhora de textura, e você acaba precisando fazer mais sessões porque ele é mais superficial, existe uma troca maior de pele. Uhum. Então, é esse conjunto que a gente faz lá no consultório, com a Uhum. Guta também, de tratamentos das camadas. Faz lá o ultrassom microfocado e depois umas sessões de laser para fazer esse Que é esse DIP. ProDip. que é o laser ProDip. ProDip, que é um dos lasers não ablativos. Tanto é que ela fica vermelhinha no dia, mas no dia seguinte Ai, tá que plena, ótimo. né? Ótimo. O, 10, 10. o laser toning a gente fez uma vez também, que ficou legal. Também. Mas é outra pegada, é outro propósito, né? Que aí é um outro feixe de laser que é um pouco mais na superfície, né? Mas que também melhora toda a textura, regula a oleosidade da pele, Uhum. clareia manchinhas de acne, né? Uhum. Então é um laser mais da capinha lá do edredom. Esse Uhum. pega um pouquinho também do esse colágeno, é um pouco legal. mais Muito profundo. bom. Uhum. Muito E esse não bom. dói. Dói. Legal. É o que eu preciso saber. Eu vou Corta. sempre olhar pelo lado do que dói. Anestésico. Dói um pouquinho. Aham. Mas vale a pena. Que ótimo. E aí quando a gente pensa, né, em todo esse contexto do que a gente vem conversando, acho que nosso papo foi muito legal, né, poder olhar para outros fatores da vida que não é só o estético, mas o quanto o estético é favorecido por bons hábitos, por bons pensamentos, por um autocuidado, um autoamor. Eu fico pensando assim, você acredita que vai
passar por esse processo e vai chegar lá na idade da sua avózinha, cuidando, se cuidando, mantendo essas rotinas. Você acredita que isso já faz parte de você, desses últimos anos que você enfrentou esse problema e superou e tá aí maravilhosa, linda, fazendo um monte de coisa bacana? Você acha que daqui pra frente isso é uma tendência a continuar? Você acha que vai continuar cuidando desse jeito como você cuida hoje? Eu acredito que sim. Primeiro porque eu sou muito vaidosa, não dá pra negar. Apesar Sim. de achar que a gente é o que a gente vibra, eu cuido muito do externo Aham. também. É, eu acho que faz parte da minha rotina, isso também me traz segurança. Eu gosto de me ver assim, gosto de me cuidar. Pra mim não é um esforço, é Uhum. uma alegria mesmo. Enfim, eu espero estar me cuidando aí Nos pelos próximos próximos muitos anos e anos. exercendo esse olhar generoso do envelhecer. Queria Uhum. até colocar uma coisa para vocês que eu acabei, né, por estar na dermatologia há 20 e tantos anos, quando eu escolhi fazer dermatologia, era praticamente mais doenças de pele. Uhum. Então, eu peguei essa questão da entrada de toda a parte estética e, ao mesmo tempo, que eu fui também envelhecendo. E no começo eu confesso que eu era meio preconceituosa. Ah, esse monte de procedimentos e tal, o pessoal só quer saber de estética. E aí, ao longo da minha jornada, eu fui vendo como é lindo e é importante a gente procurar a estética como uma forma de se cuidar e de se fortalecer. Uhum. Porque a vida não é facinha para todo mundo, para gente, Uhum. e não é fácil a gente, mesmo sendo considerada, como você falou, bonita, isso e aquilo, você se olhar no espelho e você, ai, beijinho no ombro, eu me Se amo. gostar de Se fato. gostar, ter uma Uhum. autoestima para competir, inclusive no mercado de trabalho. Uhum. Então, hoje, né, nessa minha caminhada, eu posso falar que eu amo o que eu faço porque eu vejo a transformação que o autocuidado e a estética podem fazer no nosso autoamor e na nossa confiança. Sim. Então, é uma delícia se cuidar. E Uhum. quem não começou ainda, vamos junto. A mulherada e os homens também, a gente floresce quando a gente percebe que tá se cuidando e que aquilo dá resultado, né? Isso realmente muda a forma como a gente encara a gente mesmo e o que a gente tá fazendo, né? Sim. Você vê muito isso no consultório. Ai, é maravilhoso. É o que é gratificante. É assim, nossa, Doc, eu tô me achando. Eu falo, é isso. Então eu atingi meu Eu objetivo. amo quando isso acontece imediatamente, sabe? Quando ela faz Sim. aquela coisinha que fala assim, fala, "Ah, nossa, já resolveu o meu problema, já tô me sentindo muito melhor, já tô muito mais segura." É muito bom. legal, muito bom poder ter esse espaço de conversa. Guta, obrigada por ter contado, falado um pouco da sua realidade, se aberto, né? Eu acho que foi uma mensagem muito legal, né? Que passa muita força, muito incentivo para as mulheres que estão acompanhando também. Obrigada por ter vindo, compartilhado Obrigada. com a gente o seu tempo. Obrigada pelo convite, obrigada pela escuta. E eu acho importante mesmo a gente desmistificar, né? Porque a gente separa as coisas e as coisas estão todas interligadas e não tem jeito. Uhum, Eventualmente, quando a gente está olhando demais para o estético, uhum. depositando essa energia no estético, é porque às vezes pode ser que tenha uma falta. Então é bom também olhar para essa falta e equilibrar isso e ver Sim. isso como um todo, né? Você Uhum. como um ser e juntar tudo nesses pratos e olhar com Não, generosidade e cuidar. maravilhoso isso que você falou. A gente, obcecada numa única situação, a gente tá com certeza vazia em outro lado, Sim. né? O sustentáculo daquele ser não tá totalmente ancorado. Então, eu acho isso uma percepção muito sutil Sim. que a gente deveria exercitar. O nosso olhar, não só se olhar no espelho e ver se a minha pele tá boa, mas olhar no espelho e ver além, o que tá dentro de mim. Se tá sendo sustentado pelo que eu penso, se eu tô vivendo do jeito que eu acredito. Eu acho que isso fortalece muito a gente. É, com essa verdade, né? Porque todo mundo tem, cada um tem a sua. E não é porque eu tô falando isso que meus pratos estão equilibrados, né? Não estão. A gente Sempre tá sempre tem em algum, busca, sempre tem algum exato, recaído, né? Nossa, que tudo bem, tudo bom. Sim, não sim. é tudo bem, tudo bom. Nem pra Sim. mim, nem pra ninguém. Sim. Exato. Sim, mas é um dia por vez. Eu acho que só o fato da gente conseguir olhar para quem a gente é
e entender que a gente precisa, né, também se amar mais, se gostar mais, já é meio caminho andado. Eu acho que a Aí beleza o glow vem, vem o da glow vem. alma. É isso. Vem de fato de dentro pra fora. É. Doutora Dani, foi maravilhoso conversar com você mais uma vez, mais um Obrigada. episódio. Obrigada por tudo, sempre. Sempre um prazer. Bom, e antes da gente terminar, Guta, deixa seu arroba pra quem quiser te seguir. Bom, para quem quiser me seguir, meu arroba é bem facinho. São 5 vezes Guta. Guta, 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 Guta. Muito bem, 5 vezes Guta no Instagram, você encontra a Guta. Segue a gente também, vou deixar os nossos arrobas aqui embaixo. Se você gostou desse podcast, envia pra quem precisa ouvir esse papo também. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!